Bom dia, igreja, graça Good e paz, morning, amém? church. Grace and peace, amen. Abre seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo nesta manhã. Open up your heart, because I'm sure God will do something this morning. Deus seja louvado em todo o tempo. God be praised at all times. Obrigado, Marcelo. Demorou, mas chegou. Quantos estão felizes essa manhã? How many of you are happy this morning? Deus é bom. God is good. Então abre a sua palavra So open up your no Bible Evangelho de João, in the Gospel of John, capítulo 11, chapter 11, que nós vamos receber algo novo de Deus because we're going to receive something new from God essa manhã. this morning. Amém? Amen. Esse texto é muito conhecido para quem lê Bíblia. If you read your Bible, you know this text. Tem que falar isso, que às vezes é You know, importante. sometimes. A história de que Jesus ressuscita Lázaro. The story where Jesus resurrects Lazarus. Eu quero ler alguns versos. I want to read a few verses. Nós vamos acompanhar comigo, You're going to follow along with the pastor na sua versão, no seu idioma, in your own version and language. o capítulo 11, The chapter 11, do verso 1 ao 44. from verses 1 to 44. Hoje nós vamos ler Bíblia essa manhã. This morning we're reading the Bible. Nós precisamos continuar lendo a palavra do Senhor, We amém? need to keep reading Porque the Ele é word o of the pão Lord, que nos amen? sustenta. Because it's the bread that sustains Sem us. essa palavra a gente perece, And gente. without this word we'll perish, guys. Amém? Amen. Acompanha comigo aí, So follow along. 11, verso 1. 11 verse 1. Depois eu não vou ler todos os versos, I'm not going to read all verses, mas depois a gente vai continuar com os ensinamentos que esse texto nos tem. but then we're going to keep going through the teachings that are in this text. Eu sei que muitos aqui já ouviram essa mensagem I know many here already heard this de message, que Deus ressuscita sonhos, that God resurrects dreams, usando o exemplo que Deus fez com Lázaro. using the example of what God did with Lazarus. Mas a verdade é que o contexto dessa história, But truth is, the context in that story nos traz tantas lições brings so many lessons que precisamos entender e aprender that we need to understand and learn quem é Deus who God e is, não somente o que Ele faz. and not only what He does. A verdade é que hoje tem muitos cristãos Truth is that today we have many Christians que conhecem Jesus pelo que Ele faz e não por quem Ele é. that know Jesus by what He does and not by who He is. E hoje, essa manhã, eu peço a ajuda do Espírito Santo And this morning I ask for the Holy Spirit's help para ministrar na sua vida to minister in your life e saber quem Ele é. and know who He is. Por que confiamos nesse Deus? Why do we trust upon this Por que God? clamamos por esse nome? Why do we cry out for that name? Você precisa entender quem é Deus na sua vida. You need to understand who God is in your life, Independente das circunstâncias, regardless of the circumstances das necessidades, or the needs ou até mesmo das bênçãos. or even the blessings. Eu quero é Deus. I want God. Eu quero é Jesus. I want Jesus. Eu prefiro segui-lo, Jesus, no deserto, I'd rather follow Jesus in the desert do que ter um paraíso sem Ele. than have a paradise without Eu Him. preciso entender isso. I need to understand this. Você precisa entender isso, You amém? need to understand this, amen? Lê comigo aí, verso 1. Read along from verse 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem você amas está doente. Ao ouvir isso, disse Jesus: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração aqui, Close your eyes, let's pray. em nome do Senhor In Jesus. the name of the Lord Jesus. Pai, estamos mais uma vez diante da Tua palavra, Father, we're once again before your word, e a Tua palavra é verdade. and your word is the truth. Ensina-nos, ó Pai, Teach us, Father, aquilo que o Senhor tem para nós, what you have for aquilo us, que precisamos ouvir, what we need to para hear, sermos transformados por Ti. to be transformed by you. Fala com Tua igreja nesta manhã, Speak to your church this em morning, nome de in Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Hoje eu gostaria de falar a todos que estão me ouvindo pela manhã, I'd like to talk to everybody who's listening this morning. aqueles que tiveram
a expectativa de esperar por Jesus e ele não aparecer. About the ones that had the expectation of waiting for Jesus and he not showing. E o tema dessa mensagem é: aonde está Jesus? And the title of this message is, Where's Jesus? Eu não sei se você entendeu. I don't know if you understood. Lázaro Lazarus era um amigo íntimo de Jesus. was a very close friend of Jesus. No entanto, que a Bíblia relata, fala, aquele a quem o Senhor amava. The Bible actually calls him the one whom the Lord loved. Lázaro era irmão de Marta e Maria. He was the brother of Martha and Mary. E aqui traz um entendimento no contexto And here he brings an understanding in this context de que Lázaro poderia ser um dos discípulos de Jesus. that he could be one of Jesus' disciples. Provavelmente ele não se tornou um dos apóstolos, Perhaps he did not become one of the apostles porque provavelmente eles eram órfãos. because likely they were orphans. E Lázaro, sendo o irmão mais velho, tinha que cuidar das duas irmãs, And Marta e Maria. Being the oldest sibling, he had to take care of his Isso two não está no sisters. texto. That is not in the text. Isso é entendimento do contexto, tá, That's gente? understanding the context, Senão vão okay? falar que o pastor está pregando MVI, minha versão internacional. Then people are going to say that Pelo I'm amor de preaching my own version. Né? Então Lázaro era um homem amado por Jesus. So Lazarus was a man that was loved by Jesus. Marta e Maria eram pessoas amadas por Jesus. Martha and Mary were people who were loved by E Jesus. ainda assim, And yet, chamaram por Jesus they called for e Jesus, Jesus não foi. and Jesus didn't go. Quando Jesus ouviu que Lázaro estava doente, When Jesus heard that Lazarus was sick, ele decidiu ficar mais 2 dias he decided to stay 2 more e days não ir até Lázaro. and not go to Lazarus. Esperaram por Jesus, They expected for Jesus. precisaram de Jesus, They needed Jesus. clamaram para ele vir They cried out for him to come, e ele não veio. and he didn't come. E muitos de nós estamos como a família de Lázaro hoje. And many of us have a family of Lazarus today. Talvez no seu casamento você está precisando de Jesus Perhaps you need Jesus in your marriage, e ele ainda não apareceu. and he hasn't shown up yet. Talvez no emprego que você tanto precisa, Perhaps a job that you você need tem so clamado much, por Jesus you've been crying out for e ele Jesus, ainda não and apareceu. he's yet to come. Talvez um problema na sua família, Perhaps a problem in your talvez family, na saúde ou nas finanças. in your health or your finances. Você tem clamado por Jesus You've been crying out for Jesus, e você clama: and you cry out, aonde está Jesus? where is Jesus? Nós precisamos entender. And we need to understand. A família de Lázaro era uma boa família. Lazarus' family was a good family. Amigos de Jesus. They were friends with Jesus. O Senhor, quando estava em Betânia, ficava na casa deles. When the Lord was in Bethany, he stayed at their house. Eles eram contribuintes no ministério de Jesus. They were givers for Jesus' ministry. E quando eles precisaram de Jesus, And when they needed Jesus, Jesus não aparece. Jesus doesn't show. Meu Deus. My God. Vire para a pessoa que está só e fala: aonde está Jesus? Search this person next to you and ask them, where's Jesus? Muitos de nós também fazemos o que é certo e o que é bom, Many of us also do what's right and good, e ainda assim coisas ruins acontecem com a gente. and yet bad things happen to us. Eu lembro de quando eu tinha meu tio-avô, I remember when I had irmão da minha avó. my grandma's brother. Eu tinha ele como meu avô, porque meu avô eu não conheci, parte de mãe. I consider him like a grandpa to me because I didn't get to know my grandpa. E ele era um homem de Deus. And he was a man of Eu God. sempre vi aquele homem de terno e gravata, I always saw that man with his suit and com tie, muita saúde. with a lot of health, Tanta saúde, gente, so much health, que guys, aos 86 anos ele subia no pé de jabuticaba. that when he was 86, he was climbing up trees. E ele pregava o evangelho. And he preached the gospel. E aquele homem me inspirava And that man inspired pela me sua alegria, because of his joy, pela sua fé. his faith. E ele sempre falava uma frase para mim: And he always said me this, meu filho, son, só Jesus. only Jesus. Só Jesus. Only Jesus. E infelizmente ele consumiu um câncer. And unfortunately, he had cancer. E um câncer bateu no seu esôfago. And it got to his esophagus. E a última cena que eu tive dele foi seco numa cama, numa maca de hospital. And the last I saw him, he was just skin and bones in a hospital bed. Eu lembro quando eu fui visitá-lo I com minha remember I mãe. went to visit him with my mother, E eu vi ele louvando ao Senhor. and I saw him praising the Lord. E aquilo mexeu comigo. And that really touched Eu me. falei, meu Deus, I was like, my o God, homem te serviu tanto tempo. the man served you for so long. Aonde o Senhor está agora? Where are you Eu now? questionei Deus. I questioned God. E ele olhava para mim e falou, meu And he filho, looked at me and said, son, só Jesus. only E Jesus. foi dando glória. And he was E eu vi glorifying. o Senhor levá-lo. And he saw the Lord take him. Eu vi a fidelidade daquele homem e mexeu comigo. And I saw the faithfulness of that man, and that Aconteceu moved também me. com minha mãe. The same happened to my mother. Minha mãe é uma serva de Deus. My mother, a servant of Pregando o God, evangelho. preaching the Tinha um gospel. ciclo de oração nas igrejas. She had a prayer circle in Para vocês churches. terem uma ideia, minha mãe, quando faleceu, For you to have an idea, when my mom o passed, caixão dela foi carregado num caminhão de bombeiro.
Her coffin was carried on the fire truck. Em memória de uma cidadã daquela comunidade In remembrance of a citizen of that community que ajuntava as igrejas irmãs de oração. that gathered all the churches, the sisters in prayer. E eu vi ela falecer com câncer. And I saw her pass away with E isso mexeu cancer. muito comigo. And that deeply Eu falei, moved me. aonde está Jesus? I said, Jesus, where are you? Mas hoje eu não venho aqui But today I'm not coming here ficar questionando Deus por que Deus permite coisas ruins acontecer to com pessoas question boas. why God allows for bad things to happen to good people. Mas Deus me lembra sempre algo, But God always reminds que me coisas something. boas That good things acontecem também com pessoas ruins. also happen to bad Nós people. temos que entender a fidelidade e o amor de Deus. We need to understand God's Eu faithfulness and sei que love. muitos estão passando por situações difíceis, I know many are going through hard mas eu venho aqui situations. essa manhã te lembrar But I come here this morning que to ainda remind que a figueira you não floresça, that even though the ainda que fig não tree haja not ovelha flourish, no aprisco, and there's no sheep ainda at the assim pasture, exaltarei o Senhor Deus da minha even salvação, still I will exalt the Lord porque of my essa vida é salvation. passageira Because this life is passing e Ele by. quer mais do que te abençoar. And He wants more than just bless Ele you. quer ter você eternamente. He wants to have you eternally. Às vezes passamos por lutas e necessidades Sometimes we go through struggles and needs. temporárias They're timely para termos uma alegria eterna. to have eternal joy. Não deixe as adversidades roubarem o seu louvor ao teu Don't Deus. allow the adversity to steal away your praise. Nós não entendemos às vezes porque passamos por momentos difíceis. Sometimes we don't understand why we go through hard Mas times. essa manhã Deus quer nos convidar a confiar nele. But this morning God wants to invite us Mesmo to que eu trust não Him, veja even though I don't see uma luz no fim do túnel. a light at the end of the tunnel. Porque cristão não é para ver luz no fim do túnel. Because Christians are not looking for a Nós light não at the end somos of the guiados pelo tunnel. que vemos. We're not guided by what we Nós somos see. guiados pelo que ouvimos. We're guided by what we O cristão hear. vive pela fé. The Christian lives by Confia no faith. Senhor. They trust in the Mesmo Lord. que as coisas estiverem dando errado. Even if things are going wrong. Bênçãos é favor de Deus. Blessings are the favor of God. Mas ainda que eu não receba, But even if I don't receive it, eu tenho Ele, I have Him, o Deus da minha salvação. the Lord of my Será que Deus merece um salvation. aplauso essa Does the manhã? Lord deserve your applause Será que this Deus morning? recebe adoração essa manhã? Does He receive your praise this morning? Deus ainda nos ama, God still loves us, mesmo quando coisas ruins acontecem. even when bad things happen. Hoje eu quero trazer uma mensagem de esperança a todos This morning I'm bringing a message of hope que to all passam por experiências ruins. who go through hard times. Eu sei que às vezes queremos nos desesperar, I know sometimes we want to get de desperate esperar por Jesus em situações como essas e Ele não aparecer. for waiting for Jesus in situations like this and He not showing. Eu parei de perguntar por que, Senhor? I stopped asking why, Por que Lord. o Senhor não faz nada Why don't you do em anything certas in situações? certain situations? E mudei minha pergunta para And I changed my question o que to, o Senhor quer me ensinar com essa situação? what are you looking to teach me in this Fala situation? comigo. Talk to me. Os momentos mais difíceis da minha vida The hardest times in my life foi os momentos que eu mais me aproximei dele were the times where I grew more e near foi to os Him momentos que ele mais se aproximou de mim. and He grew near to me. Hoje eu prego de um Deus, Now I preach of a God, não um Deus dos meus pais, not the God of my parents, mas o meu Deus. but my God. Eu sei que Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, I know He's the God of mas Abraham, Deus Isaac, quer and mudar isso Jacob. essa manhã But He wants to e change that dizer: eu this sou o morning. seu Deus, And tell you, I eu am estou your God. contigo, I am eu te with seguro you. pela mão, I hold you by ainda your que hand. passarem pelo fogo, Even if you go não through the queimará, fire, you'll not be ainda burned. que passarem por águas profundas, If you go to deep não waters, morrerá, you'll not pois eu die. sou o seu Deus. Because I am your Em God. nome de Jesus eu venho In the aqui name of essa Jesus, manhã I come here to despertar tell a this fé morning, de um povo to awaken the faith of que a people, mesmo que está passando por dificuldades, that even though they're going Ele through hard ainda te times, ama. He still loves Ele ainda you. te ama. He still loves Vire para a you. pessoa que está só lá e fala: Deus te ama, meu Turn this irmão. person actually and tell them, Não God desanima. loves you. Do not be discouraged. Jesus nos Jesus ama tanto. loves us so much. Jesus amava tanto Lázaro Jesus loved Lazarus so que much deixou ele morrer. that He let him die. Meu Deus do céu, agora foi Oh, complicado. my God. Agora, pastor, está complicando. Pastor, it's getting Eu pensei que você ia complicated. trazer uma mensagem de esperança. Wasn't this about hope? Jesus amava tanto Lázaro que deixou ele morrer, Jesus gente. loved Lazarus so much He allowed him to die. Vemos aqui que eles tinham tudo para receber um milagre. We see here they had everything to get their Eles eram miracle. amigos de Deus, They were friends of God. companheiros de Deus, They were companionships with God. ofertantes do ministério. They were givers in ministry. Se fosse Judas, até entenderia, né? If he was Judas, I mean, I'd get it. Deixa morrer esse menino aí. Let this kid die. Mas Lázaro, But Lazarus, amigo de Deus, a friend of God, e ainda assim Jesus deixou o menino morrer. and yet He let him die. Nós vamos entender isso essa manhã. And we're going to understand this morning. Amém? Amen. As suas irmãs tinham tanta certeza em Jesus
The sisters were so sure in que Jesus elas, ao chegarem a Cristo, that once they got to Christ, nem mencionam o nome de Lázaro. they don't even mention Lazarus' name. Ela fala, aquele que o Senhor amava. They say the one you love. Na verdade, ela estava confrontando Jesus. They're actually confronting Jesus. Aonde o Senhor estava? Like, where were you? Aonde está Jesus? Where's Jesus? Aonde o Senhor estava quando ele estava doente? Where were you when he was sick? No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, Yet when Jesus he ficou mais heard 2 dias. that Lazarus was sick, he stayed for 2 more days. Quando eu li esse texto, eu fiz 2 perguntas. When I read this text, I asked 2 Eu falei, questions. será que Jesus estava tão ocupado demais que não poderia ir até Lázaro? Was Jesus so busy that he could not go to Lazarus? Mas Jesus não precisava nem ir até Lázaro. But Jesus did not even need to go to Lazarus. Porque lá em Mateus 8, Jesus cura o servo de um centurião. Because when Jesus heals the centurion's servant in Matthew Ele 8, fala, Senhor, dá somente uma palavra he says, Lord, just give one word, e meu servo será curado. and my servant will be healed. Jesus precisava somente falar All Jesus needed was to talk, e Lázaro seria curado. and Lazarus will be A healed. segunda pergunta que eu fiz, Second question I asked, será que Jesus estava com medo de ir para cair numa emboscada? was Jesus afraid to go to not fall into an ambush? Porque já nessa época, Because around that time, os fariseus queriam já matar Jesus. the Pharisees were looking to kill Jesus. Mas se Jesus fosse pego, But if Jesus was caught, ele seria morto, he'd be killed. só anteciparia a cena da crucificação, It would just, make the crucifixion come e ao earlier. terceiro dia ele ressuscitaria, But on the third day, he'd be estaria com resurrected, Lázaro. be with Lazarus. Ou seja, In other words, o que Jesus quer ensinar aqui? what does Jesus want to teach here? Por que Jesus não foi curar Lázaro? Why Jesus did not go to heal Lazarus? Por que Jesus não atendeu o pedido dos seus amigos? Why he didn't reply to the request of his friends? Em outras palavras, In other words, Jesus queria deixar Lázaro mortinho da Silva. Jesus wanted to leave Lazarus to his death. Por Die. quê? Gone. Porque existia um folclore, uma crença judaica, Because there was this folklore, this Jewish belief, de quando uma pessoa morria, that once a person o died, espírito saía do corpo the spirit left the e body ficava rodando por 3 dias and be walking around for 3 days para ver se Deus deixava ele voltar para o corpo. to see if God allowed for it to go back to the body. Depois de 3 dias, And after 3 days, o espírito voltava a Deus. the spirit would go back to Ou God. seja, In other words, se Jesus chegar antes, if Jesus arrives earlier, aqueles fariseus those Pharisees não iriam dizer que Jesus não fez milagre nenhum, would say there was no miracle performed porque Deus teria ressuscitado aquele homem. because God would have resurrected that Jesus man. não tinha poder nenhum. Jesus had no Mas power. Jesus falou assim, não, deixa ele morrer. But Jesus said, no, let him die. Deixa ele morrer. Let him die. Porque Jesus Because Jesus não quer ser conhecido somente pelo que ele faz, doesn't want to be known by what he does, mas por quem ele é. but by who he is. Jesus diz algo muito forte a Marta. Jesus says something very strong to Martha. Ele diz, He says, eu sou a ressurreição e a vida. I am resurrection and life. Ele não diz, eu poderei ressuscitá-lo. He doesn't say, I can resurrect him. Eu vou fazer isso por ele. I'll do that for him. Não, ele diz, eu No. sou He says, I a am ressurreição e a resurrection vida. and life. E aquele que está em Cristo, And the one who is in está Christ, em Cristo, who is in é uma Christ, nova criatura. is a new As coisas creation. velhas ficam para trás. All old things go Eis que back, tudo se faz novo. and all things are made Aqueles que new. estão em Cristo Jesus The ones who are in Christ não Jesus perecerão, will not perish, mas ressuscitarão com Ele no juízo but will final. be resurrected with him at Você the end. precisa estar em Cristo, You need to be in porque Ele Christ é a ressurreição. because he is E eu venho dizer resurrection. aqui essa manhã para você, And I come here this eu não morning to sei tell qual é o problema you, que você está passando, I don't know what problem you're a facing, situação que você está vivendo, situation mas se you're você living. estiver em Cristo, But if you're in eu Christ, declaro na sua vida, I declare in vai your life, ressuscitar, it will be vai ter resurrected, vida, there will be Deus life, vai fazer, God will do Deus vai it, mudar a sua história, God will change your então story. somente esteja em Cristo Jesus, let alone be in Christ Jesus, e Ele vai mudar a sua história, and he will change porque your essa story. doença Because this disease, não é para a morte, it's not for death, é para a glória de Deus. it's for the glory of Deus God. permite dificuldades e adversidades God allows difficulties and hard times para trazer amadurecimento to bring maturity na vida cristã. in Christian life. Deus nos chamou para sermos como criança God called us to be like children e não com criancice. and not childish. Isso é muito forte, gente. And this is very strong, you guys. Sermos simples e humildes e sem malícia como uma criança, To be simple and humble and without malice like children, mas não como os meninos na fé. but not like children in Nós faith. precisamos amadurecer. We need to mature.
E como é a escola de Deus? And what is God's school? Para trazer amadurecimento na fé da vida do cristão. To bring maturity to the life of a Christian. Adversidade, Adversity universidade de Deus. is God's university. Bem-vindo à escolinha de Jesus. Welcome to Jesus' little school. Quando Deus permite dificuldades na nossa vida, When God allows for hard times in our Ele lives, está amadurecendo a sua fé. He's maturing your Porque a faith. sua fé precisa crescer. Because your faith needs to Ela grow. precisa frutificar. It needs to Quantos estão fruitify. entendendo? How many are Vire understanding? para a pessoa que está ao seu lado e fala, está doendo, Search this person next to you and tell them, is it mas hurting? Deus vai trazer vida. But God will bring Deus vai life. trazer cura. God will bring healing. Para você entender o que Jesus fez, For you to understand what Jesus did, Marta chama Jesus Martha calls e Jesus, Jesus não vai até Lázaro. and Jesus doesn't go to Lazarus. Deixa ele morrer. He lets him die. É a mesma coisa assim que o Samuel ama tanto a Nara, It's the same thing. Samuel loves Nada so much que ele não vai na festa de aniversário dela, that he doesn't go to her birthday, não lembra da data de casamento doesn't remember their wedding e nem anniversary, comemora. and not even celebrates it. Você imagina como ela ficaria? If you imagine how good she would be, Foi isso que Jesus fez. that's what Jesus did. Não foi até o enterro, He não foi didn't- curar Lázaro, He didn't go to heal Lazarus, não apareceu no enterro didn't show up at his burial. e apareceu 4 dias depois. He comes up 4 days later, E o povo ficou doido com and the ele. people were crazy with Jesus him. amava muito Lázaro, Jesus loved Lazarus so much que não foi curá-lo. that he didn't go to Mas que heal coisa, him. né? But that's Esse confusing. Jesus trabalha de uma maneira que a gente não entende. This Jesus works in a way we don't quite understand. Mas nesse verso 4, But in this verse 4, Jesus faz uma promessa Jesus makes a promise que Lázaro morreu, that Lazarus died, mas essa doença não acabará em morte. but the sickness will not end in death. Meu irmão, minha irmã, My brother and my sister, assim eu quero te encorajar essa manhã. that's how I want to encourage you Se this segurar morning. nas promessas de Jesus, For you to take hold of Jesus' mesmo que promises. você não está entendendo nada, Even if you don't understand porque os anything. meus caminhos não são os seus caminhos, Because my ways are not os your meus ways. pensamentos não são os My pensamentos, thoughts are not your os thoughts. pensamentos de Deus é muito mais elevado, God's thoughts are much os caminhos de higher. Deus são muito mais elevados. God's paths are much Mas higher. ainda que eu não entenda, But even I don't, eu if I don't confio understand, nesse Deus. I trust Eu that sei God. quem é Deus. I know who God Eu quero is. dizer como Jó disse, I want to say like Job did. antes Before, eu te conhecia de ouvir falar, I knew you from hearing mas about agora you. But now, eu conheço o I meu Deus. know my God. Em nome do Senhor Jesus. In the name of the Lord Deus Jesus, permite a diversidade God allows for para que adversity você tenha experiências sobrenaturais com Deus, for you to have supernatural experiences para with que vocês God, conheçam Deus por quem Ele é na for sua you to vida. know who God by who He is in your Deus life. seja louvado, God be praised. porque se Deus permite, Because if God é allows, porque Deus está chamando a sua atenção, it's because He's calling your e se attention. Deus chama atenção, And if He's calling your é porque attention, Deus te ama. It's because God Será que Deus loves pode you. receber um aplauso de louvor God essa receive an manhã? applause for me this Deus te morning. ama. God loves you. No verso 8, On verse 8, os discípulos ficavam com medo. the disciples were afraid. Estavam com medo de voltar em Betânia, They were afraid to go back to Bethany porque eles sabiam que queriam matar Jesus. because they knew they wanted to kill Jesus. Aí no verso 9 e no verso 10, And then in verse 9 and 10, Jesus dá uma resposta muito interessante. Jesus give a very interesting response. Olha que Jesus fala, umas coisas que não, parece que não dá para entender, né? His answer is not quite to understand. No but verso let's 9, Jesus responde assim: see. He answers on verse 9. o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. O verso 10. Quando anda na noite, tropeça, pois nele não há luz. O que Jesus está querendo dizer? What does Jesus mean? Sabe o que Jesus está querendo dizer? You know what he means? Eu sei o que eu estou fazendo. I know what I'm doing. Deixa de ser besta. Don't be Eu dumb. sei o que eu estou fazendo. I know what I'm doing. Tem gente que fica cutucando Jesus. There are people like Fica poking Jesus. apontando para Jesus. Você não está vendo? Jesus, don't you see this? É óbvio que ele está vendo. Of course he does. Jesus, você não está vendo minha situação? Jesus, don't you see my É situation óbvio here? que ele está vendo a situação, Of gente. course he sees the situation, Jesus, você não está vendo guys. minha conta que está no negativo. Jesus, don't you see my Jesus balance? está vendo, Jesus gente. sees E that. por que você fica ainda And why are you still there? cutucando ele com falta de fé, Poking him with your lack of em faith. vez de buscar em adoração, Instead of seeking de in se worship, humilhar of e humbling pergunta: Senhor, yourself eu não estou entendendo and saying, Jesus, I don't o que eu understand. preciso fazer What do I need to para do alcançar o seu favor. to reach your favor? Em vez de levar a sua voz ao Senhor, Instead of taking your voice to the Lord, começa a levantar os seus ouvidos a Ele. start raising your ears to Him. Oração não é reclamação, gente. Prayer is not complaining, guys. Oração é uma conversa, é um diálogo. Prayer is a dialogue, a O cristão conversation. precisa voltar a aprender a orar.
The Christian must go back to learn how to pray. Sim, adore o Senhor. Yes, praise the Lord. Exalte o Senhor. Exalt the Lord. Fala com Ele. Talk to Him. Mas deixa Ele falar com você também, But gente. let Him speak to you as Tem well. tempo de silêncio. There's a time of Você silence. sabia que no livro dos Salmos Do you know that in the book of tem uma Psalms, palavrinha que ninguém sabia o que significava? there's a word that nobody knew what it meant. Uma palavrinha em hebraico chamada Selah. It's a word in Hebrew called Aí tinha Selah. uns versos There were the verses, poéticos, like the poem, porque são canções. because those are Aí tem uma songs. palavra Selah, And there's this word Selah. hoje traduzido como pausa. Now we translate it as Sabe o pause. que significa Selah? You know what Selah means? Fica quietinho, Be quiet. deixa Deus falar. Let God speak. Crente, Believers, filho e filha do Senhor, son and daughter of the Lord, deixa Deus falar na sua vida. let God speak to Em you. nome do Senhor Jesus. In the name of the Lord Jesus. Pausa. Pause. Salmo 46:10. Psalm 46:10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Be still and know that I am Deus está God. trabalhando. God is working. Deus está cuidando. God is taking Deus care está of it. vendo. God sees Ainda it. que parece que está morrendo, Even if it looks like eu it's venho aqui essa dying, manhã te lembrar I come here this morning que to Deus remind ainda you tem todo o poder. that God still has E all the Ele power. vai ressuscitar os And seus He will sonhos. resurrect Ele your vai dreams. mudar a sua história. He will change Eu your sei story. o que Deus que eu sirvo. I know the Em Lord nome that I do Senhor serve. In the Jesus. name of the Aplauda Lord Deus. Jesus. Se é Let's para applaud aplaudir the esse Lord. Deus, If you're gonna aplauda applaud this Lord, crendo. do it with Mesmo love, sem beloved. entender. Even Aleluia. if you don't understand it. Jesus diz que Lázaro dorme e os seus discípulos responderam para ele por causa do medo, insinuando que não precisava ir mais até Lázaro. Jesus No verso says that- 11 e 12. In verses 11 and 12, Jesus Falou, says that Lazarus is asleep, ué, but já his que ele- disciples are like, well, Já que ele está dormindo, então não precisa ir lá. since he's asleep, we don't even need to go. Eles estavam com medo de ser mortos com Jesus. They were afraid to be killed with Jesus. E Jesus fala assim, não, vocês não estão entendendo. It just says, no, you don't understand. Vocês não sabem o que eu quero fazer. You don't know what I want to do. Os meus pensamentos não são igual aos seus. My thoughts are not like yours. No verso 15, On verse 15, Jesus nos revela o porquê ele não foi antes curar a Lázaro. Jesus reveals why he did not go prior to É this pro to nosso heal próprio Lazarus. bem It's for our que own Deus sake permite certas coisas that God allows for certain acontecerem em things nossas vidas. to happen in our lives. É para que creiamos nele It's for us to believe in e Him temos fé nele and have faith in Him para amadurecimento for maturity da nossa fé cristã. of our Nós Christian faith. precisamos ser provados e testados, We need to be tested and tried, não nos palcos das igrejas, not on the church's mas stages, das arenas, but on the arenas, enfrentando leões. facing the lions. Cristão é forjado no Coliseu. Christians are forged in a Cristão Colosseum. passa por fornalha. They go through the furnace. Cristão passa por cova de leões. Christians go to the lion's den. Cristão é perseguido. Christians are persecuted. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo. My God, I don't know if you're understanding Ainda this. que podemos sofrer perseguição, Even though we might be persecuted, Deus é contigo. God is with you. Sabe por que os leões não comeram Daniel? You know why the lions did not eat Daniel? Porque tinha um leão maior com Daniel. Because there was a greater leão da lion tribo with de Judá. Daniel, the lion of the Sabe tribe por of que Judah. os 3 jovens não morreram na fornalha? You know why the three young men did not die in the furnace? Porque quem está queimando não pode morrer queimado. Because who's burning cannot Porque die eles being eram burned. jovens fervorosos do Senhor. Because they were fervent in the Eu venho Lord. dizer aqui para você, I gente. come here to tell Não you sei guys, o que você está enfrentando. I don't know what you're facing. Deus é contigo. God is with Deus está you. vendo a sua dor. God sees your pain. Deus não vai deixar você. God's not abandoning Só you. somente confia no Deus. Just trust da upon sua the salvação. Lord of your salvation. Eu sei que eu estou parecendo redundante, I know I'm seeming mas eu redundant, preciso despertar a fé em você. but I need to awaken your faith. A você que também que nos assiste em casa. If you're watching us at home, Deus vai mudar a sua história. God will change your A story. mesma atmosfera que habita neste The lugar. same atmosphere that's in this place. Deus pode alcançar a sua casa. God can reach your house. Ele disse: vamos até ele. No verso 15. On verse 15, he said, let go to him. Jesus fala: eu preciso ensinar algo para você. Jesus says, I need to teach you something. Deixa ele morrer. Let him die. Mas no verso 15, na parte final, ele fala: vamos até ele. But on the end of verse 15, he said, but let us go to Eu venho him. trazer uma outra boa notícia para você. I come here to bring you other good Mesmo news. se você entrou aqui fraco, Even if you came in here weak, cansado weary, ou até descrente, or even se non-believing, você não tem força para confiar no Senhor, if you don't even have the strength to believe in the esse Lord, Deus merece o seu aplauso. this Lord Esse Deus deserves merece your a sua applause. adoração. He deserves your Porque praise. mesmo aonde você está, Ele vai até você. Because even where you're Mesmo at, he goes aonde no to fundo you. do poço, Deus vai até Even when você. you're rock bottom, he'll go to Eu não you. sei se você está entendendo. I don't know if you're O understanding. milagre aqui é muito maior The miracle here is much do que greater somente a cura. than just the healing. Ele vai até você. He goes to you. Ele se
compadece das suas dores. He's compassionate Ele with se of compadece you. do seu sofrimento. He's compassionate of your suffering. E mesmo que você não tenha força And if you don't have the strength para vir, to come, Ele vai até você. He goes to you. Você que está em casa me assistindo, If you're at home eu tenho watching, uma palavra do Senhor para você. I have a word from the Lord Se to você you. crer, If you believe, Ele vai até você. He goes to Ele vai you. alcançar seu filho perdido. He's going to reach your lost Ele vai restaurar a son. sua He's casa. going to restore your Se o seu house. casamento partiu, If your marriage is broken, Deus pode restaurar. God can restore Em nome it. do Senhor In Jesus. the name of the Lord E Jesus. nós temos um Deus We have a God que não fica somente sentado num trono, that's not just sitting at a throne, assistindo tudo acontecer. watching everything Mas nós temos unfold. um Deus que se compadece de nós. We have a God that's compassionate of E Ele vem us. até nós. And He comes to O us. seu nome é Espírito Santo. And His name is O Holy Deus que Spirit. consola. The God O that Deus que counsels, conforta. that O Deus que comforts. nos abraça. The one that O Deus que hugs nos us. pega no colo. The one that takes Eu us não in sei His se arms. você está aqui abatido, I don't know if you're here mas eu venho weary, aqui despertar fé nessa but I manhã. come here to awaken your Deus te faith. ama. God E loves mesmo que você you. não tenha força para vir até Ele, And if you don't have the Ele strength vai to go até to você. Him, He goes Será to que Jesus you. merece mais um momento de Does adoração Jesus essa manhã? deserve a moment of Deus praise te this ama. morning? God loves you. A palavra de Deus em Romanos 8:38 diz assim: The word of the Lord in Romans 8:38 Pois estou says, convencido de que nem morte nem vida, For I am convinced that not death nem nor anjos life, nem demônio, nor angels or nem demons, presente nem futuro, not the present nor the nem future, quaisquer poderes, nor even any powers, nem altura ou profundidade, nor height or nem depth, qualquer outra coisa na criação nor anything else in creation será capaz will be able de nos separar do amor de Deus separate us que from the está love of em God. Cristo That's Jesus, in Christ nosso Jesus, Senhor. our Lord. Mesmo que eu não veja, Even if I don't see mesmo it, que eu não sinta, even if I don't feel it, mesmo que eu não ouça, even if I don't hear it, Ele é Deus que me ama. He's a God who loves Deus me ama. me. God loves Deus me. te ama. God loves Eu venho you. aqui essa manhã lembrar os I crentes. come here to remind the Deus believers. te ama. God loves Não é you. só porque você está passando por dificuldade It's not just because you're going que through a hard Deus te time abandonou. that God abandoned Eu venho you. repreender essa mentira do I come diabo to rebuke this lie from the e lembrar devil você. and remind you. Deus te ama. God loves Vire para a you. pessoa que está do seu lado e diz: Deus te ama, Turn to meu this person irmão. next to you and remind them. Não God loves desista. you. Do not give up. Mesmo que você não veja, Even if you don't see it. Deus te ama. God loves you. Não adianta fugir da sua presença, It's pointless to run away from His porque Ele presence. vai até você. Because He goes to you. Meu irmão e minha irmã, My brother, my sister. Deus te ama. God loves you. Jesus te ama. Jesus loves you. No verso 16 diz assim: On verse 16 it says, E ainda assim que tem gente que duvida como Tomé. because there are people who doubt like Thomas. No verso 16, On verse 16, Tomé é aquele discípulo, né, que sempre Thomas is the one that não está entendendo nada. he never gets it. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para que nós não morra com ele. Esse homem ficou com medo This man was scared de ir até Betânia, to go to Bethany, onde Lázaro estava, where Lazarus was, porque tinha uma delegação de judeus que foram ali estar com Marta e Maria. because there was a delegation of Jewish people who went to be Chorar with pela Martha and morte de Mary Lázaro. and weep for E Lazarus' eles death. estavam crendo que era aquela hora que Jesus iria morrer. And they were believing that at that time Jesus was going to Ele falou die. assim: a gente vai morrer também. He said, we're going to die as well. Mas Jesus falou que essa doença não acabaria em morte. But Jesus said that the disease would not end up in death. E Tomé não foi pela crença. And Thomas did not go by his Ele belief. foi pela dúvida. He went by Ele his falou assim: é melhor doubt. nós ir também, porque se ele ressuscitar Lázaro, ele vai ressuscitar nós também. Well, if he resurrects Lazarus, Se a he's gente gonna ficar resurrect aqui, a as gente well. vai morrer. So if we stay here, we'll die. E eu quero dizer que muitos dos cristãos são assim. And I want to say that many Christians are like that. Seguem Jesus não porque crê nele. Follow Jesus not because they believe him. Segue Jesus porque o que Deus fez na vida dos seus pais, Follow Jesus because of what God has o done que in their Deus tem parents' feito na vida dos lives, seus amigos. on their friends' Vamos lives. chegar lá perto, Oh, we're going to go near. porque talvez alguma bênção caia sobre nós Because também. perhaps a blessing is going to fall over us as Assim well. até hoje. That's how it goes to Tem this day. discípulos que duvidam There are disciples who do doubt poder de Jesus. on Jesus' power. Então, meus irmãos, que neste dia So my brothers, at this você day, saia crendo aqui essa manhã that you leave this place que Deus believing ainda this opera morning, milagres, that God still works mesmo miracles, que você não creia, even if you don't porque believe, Ele é Deus. because He is Não God. depende de mim, It's not upon me. não depende de você. It's not upon you. A vontade de Deus é soberana. God's will is sovereign. E eu venho lembrar aqui os irmãos And I come here to remind the que brothers Deus é soberano. that God is sovereign. Mesmo que as notícias
diz ao contrário, even though the news might say mesmo que otherwise, a economia diz ao contrário, even though the economy might say mesmo otherwise, que o mundo pareça ao contrário, even though the world eu might venho seem lembrar upside vocês, down, I come here to confia remind em you, Deus, trust porque God, Deus tem o controle de todas as because coisas, God has the control over all ainda que a gente things. não entenda. Even if we don't understand it, Jesus só não deixou ir curar Lázaro, mas também ele perdeu o funeral. Jesus did not only let go and going to heal Parece que a Lazarus, but he história só also vai missed the piorando, né? funeral. I mean, it seems like things are only Ficou mais going 2 dias worse. ali. He stayed there for 2 more days. Ficou até ter certeza He stayed there until he was sure que Lázaro estava morto. that Lazarus was dead. Marta, no verso 20, On verse 20, Martha foi ao encontro de Jesus. goes to meet Jesus. E hoje você veio aqui à igreja, And today you came to church ao encontro de Jesus. to meet Jesus. Você poderia estar decepcionado com Deus, You could be disappointed with God, chateado com Jesus, annoyed with mas Jesus, você decidiu vir aqui essa manhã. but you decided to come anyway. E eu quero dizer para você And I want to tell que you Deus vai honrar a sua fé. that God will honor your faith. Você trocou o conforto da sua cama You traded the comfort of your bed para estar aqui essa manhã. to be here this E morning. Deus está vendo isso. And God sees that. Você é mais do que vencedor. You're more than Você conqueror. veio aqui mesmo duvidando como Tomé. You came here even doubting like Eu venho Thomas. dizer aqui para você que Deus vai honrar a sua fé. And I come here to tell you that God Deus will está honor your ouvindo o faith. seu clamor. God hears Eu your venho cry lembrar out. aqui que Deus disse I come here to remind that God que os said anjos recolhem as lágrimas dos santos. that the angels gather the tears of the saints. Deus vai estocando as lágrimas dos santos. God is making a stock of the Até tears o of the dia que a saints. trombeta toar. Even to the day that the horn will A blow. minha Bíblia diz, My Bible a says, sua Bíblia diz, your Bible que Ele says, enxugará todas as lágrimas. that He's going Levará to para clean lugar away onde não all há the mais tears. choro ou ranger de dentes. And He's going to take us to a place that Nos there's no more levará a um lugar onde não crying, terá doenças a place there's no mais. more diseases. Procurarão pela morte, mas a morte não estará mais lá. They're going to look for death, but death will no longer be Deus there. está voltando para buscar a sua igreja. God is coming E back toda to pick dor up His passará. church, and every Todo pain will go sofrimento by. acabará. Every suffering will Então somente end. segura firme, irmão. So just hold on tight. Parece que está desabando tudo, Everything seems to be falling mas apart, Deus tem o controle. but God has the control. Confia nesse Deus. Trust this God. No verso 21, On verse 21, Marta, eu quero ler esse pedacinho I want to read this part que diz assim: that says, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tem muito cristão que vem chegando com essa mesma atitude de Marta. many Christians come with the same attitude as Martha's. Senhor, se você tivesse aparecido, eu não teria perdido meu emprego. Lord, if you had showed up, I wouldn't have lost my Eu não job. teria perdido minha carteira. I wouldn't have lost my Eu não wallet. teria perdido meu marido. I wouldn't have lost my Eu não husband. teria perdido meus filhos. I wouldn't have lost my children. Aonde o Senhor estava? Where were you? Eu venho aqui, irmãos, I come here, trazer essa brothers, lição da palavra do Senhor to bring this teaching from para the word of mudar the a sua Lord, atitude com o Senhor. to change your attitude Mesmo with que the você Lord. está decepcionado, Even though you're mesmo que disappointed, você está ferido, even if you're mesmo que wounded, parece que Jesus não aparece quando você precisa dele, even if it seems like Jesus is not showing muda a when sua you need atitude com o Him, Senhor, change your porque attitude Deus with the Lord. sabe o que está fazendo. Because God knows what He's Jesus doing. sabe o que está fazendo. Jesus knows what He's doing. Mas ainda assim existe um pouquinho de esperança nela. But there's still a little bit of hope in her. E no verso 22 ela diz: And on verse 22 she says, Mas sei mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E Marta tinha a sua esperança, and Martha had her hope, mas Jesus queria trabalhar a fé. but Jesus wanted to work on her faith. A diferença entre esperança e fé, The difference between faith and hope esperança é esperar com confiança. is that hope is to wait with confidence. Deus vai fazer, God will do. amanhã Ele vai fazer, Tomorrow He'll do. amanhã Ele vai mudar a minha história, Tomorrow He'll change my story. amanhã eu vou conseguir um emprego, Tomorrow I'll get a job. amanhã Ele vai mudar a história da minha casa. Tomorrow He's going to change the story of my Mas household. Jesus queria trabalhar a fé. But Jesus wanted to work on A faith. fé é Faith para agora. is for now. A fé é para momentos. Faith is for A moments. diferença de esperança e da fé é The essa. difference between hope and faith is this. Esperamos que Deus vai fazer. We wait Isso for é God muito to bom. do. We hope for God to do. Mas That's Deus good. quer trabalhar com seus discípulos, But God wants to work with His os seus disciples, íntimos. the ones that are A fé, intimate with Him. a Faith. fé é para agora, gente. Faith is for now, A guys. fé é você ir para o ponto de ônibus Faith is for you to go to the bus stop sem ver o ônibus, without seeing the mas bus, tendo certeza que ele vai vir. but being sure it will come. Vocês não pegam mais ônibus, né? É difícil usar esse exemplo. You don't get buses anymore, do you?
Vocês não lembram mais, né, gente? You don't remember that Mas eu sou one. de um tempo, gente, But I'm from a time que nós ia para um lugar, that we'd go to a tinha um place. pedacinho de pau assim, There was this little dizendo stick assim, of wood parada de ônibus. that said bus stop. E você ia lá às 5 horas da manhã, And you'd go there 5 com a a.m. sua marmitinha gelada debaixo do braço, with your cold lunch underneath your arm, esperando o ônibus vir. waiting for the bus to come. Eu ia, I'd go, tendo certeza que aquele ônibus ia passar. being sure that that bus would go. Porque se eu tivesse dúvida, Because if I had any eu doubt, nem iria para o ponto de ônibus. I wouldn't even go Eu to the não bus sairia stop. nem de casa. I wouldn't even leave my house. Mas porque eu tinha todo dia aquela rotina, But because I had that routine every eu day, tinha certeza que ele iria ver. I was sure it E would é come. isso que eu venho trazer aqui essa manhã. And that's what I come to bring here Você this morning. precisa estabelecer uma rotina com Deus. You need to establish a routine with Se God. apresentar ao Senhor. To present yourself to the Lord. Convicção With de assurance. que Ele vai vir na sua vida. He's gonna come De que in Ele your vai life. aparecer na hora certa. He's gonna show up at Tão the right somente time. apareça. Let alone Tão come. somente compareça. Just come. Abre sua Bíblia. Open up your Bible. Tenha seu devocional. Have your devotional. Adore o Senhor. Praise the Lord. Vem para o culto. Come to service. Continue seguindo o Senhor. Keep following Porque the Lord. certamente Because certainly Ele virá na sua vida. He'll come on E eu your não estou life. falando de esperança. And I'm not talking Eu estou about falando de hope. agora. I'm talking Eu não about sei now. quantos entraram aqui essa I don't know manhã how many came here precisando this de um morning milagre. needing a miracle. Eu venho aqui como profeta do Senhor I come dizer: here as a prophet of the Deus Lord vai telling responder a sua God oração. will answer Porque your não depende de prayer. mim. Because not upon Não depende me. de você. It's not upon you. Deus pode fazer hoje God can na do sua today vida. in your Então life. somente creia. Let alone believe. A fé é a moeda do céu, gente. Faith is the Se você currency precisa of algo heaven. do Senhor, If you need something demonstre from the Lord, fé. show E faith. Deus vai honrar a sua fé. And God will honor Será your que Deus faith. merece um aplauso essa manhã? Does God deserve your applause Ele é this fiel morning? He's faithful e poderoso. and powerful. Senhor, Lord, ressuscita sonhos essa manhã. aqui. resurrect dreams here this morning. Ressuscita vidas. Resurrect lives. Ressuscita aqui, Senhor Deus. Resurrect here, Famílias. Lord God. Families. Ressuscita filhos e filhas. Resurrect Em children. nome do Senhor In Jesus. the name of the Lord Jesus. Eu já estou terminando. I'm almost done. O verso vai até 44, estou no 20. It goes to 44 and I'm Glória a at 20. Jesus. Glory be to Jesus. Jesus. Pastor, ressuscita logo Lázaro, pelo amor de Deus. Pastor, just resurrect Lazarus. Esse é o problema do cristão. That's the problem of the Ele quer o Christian. destino, mas não quer o processo. They want the destiny, but they don't want the Meu process. Deus. Queremos o destino, mas não queremos a jornada. Yeah, we want the destiny, but we don't want Eu the lembro journey. que meus pais me levavam para a casa dos meus avós em Poços de Caldas. Eu morava em São Paulo. I remember my parents used to take me to my grandparents' Ia lá para o house sul de Minas, Poços de Caldas. in another state. E o legal, quando nós éramos crianças, And the cool thing when we were kids, eu queria ver meus avós. I wanted to see my Mas eu ficava grandparents, mais feliz com a jornada. but I was even happier with the journey. Porque na estrada nós víamos cachoeiras. Because on the road we used Meu to see pai these parava às waterfalls. vezes e nós tomava banho de lago na cachoeira. Gente, pelo amor de Sometimes Deus. my father would pull over and Tem we'd gente que go não to sabe these nem o que é waterfalls isso. and get this cold water. Some people don't Se eu even não know morri what it naquela is. época, você... If I didn't die back Você then, acha que you o think I'll Covid die vai me now? matar, You gente? think COVID's gonna get me? nós pular, tomar banho de água, de barreta, de... Meu Deus, deixa pra lá. Esses meninos não sabem o que é isso. Nós sobrevivemos. Aqui a Bela está We quase desmaiando aqui. survived. Nós tínhamos uma jornada legal. We had a good journey Nós there. subíamos montanhas, We'd go up the mountains, descíamos pelos vales, go down the valley. e uma estrada bonita. It was a good-looking road. Paramos em lugares We stopped in places. e não tinha iPhone para tirar foto não, gente. And there was no iPhone for taking pictures. Era uma câmera que demorava a pegar até... It was a camera that we used Às vezes meu pai esquecia de a carregar long time. a bateria da câmera para filmar a Sometimes gente. my father used to take a long time to charge it. Mas quando eu chegava na casa dos meus avós, But once we got to my a grandparents' pergunta que meus house, avós faziam: the question they como é asked, que foi a viagem? how was the Eu trip? falei: nós vimos isso, nós vimos aquilo. I said, Grandma, we saw this and E that. tinha a alegria de celebrar a história da jornada. And there was joy in celebrating the journey. E é assim que será no céu. And that's how it will be in heaven. Conta-me, meu irmão, Tell me, my brother, como você venceu e chegou aqui. how did you overcome and get Quem é here? mais antigo lembra dessa canção. If you're older, you know this Quando song. dessa vida eu partir When I go away from this e lá no life, céu eu chegar. and in the Eu não heavens vou I cantar não, arrive, viu, gente? Senão vocês vão chorar na I'm not presença. going to sing, otherwise you're going to cry in the presence. Haverá uma multidão de irmãos esperando, There's going to be a multitude of brothers waiting cantando para me abraçar. and singing to embrace E me. quando todos entoarem em som uma voz, And when everybody sings in one voice, dizendo para mim: telling me, ó, conta-nos oh, tell us como você, irmão, how you, brother, venceu e chegou aqui. overcame and got here. Eu falarei, I will say, eu contarei. I will tell, Foi Jesus que me amou. it was Jesus who loved E me. por este pecador, And for this sinner, a si mesmo se entregou. surrendered himself. Eu falarei, I'll say, foi graça
It was grace. Foi superabundante graça It was overly que eu abundant venci grace e cheguei aqui. that I overcame Em and got nome do here. Senhor Jesus, In the name of the eu Lord venho Jesus, convidar você, I igreja, come to invite you, a ter uma church, jornada na caminhada to cristã. have a journey in the walk of faith. Ficamos de olho no destino, We're looking at our destiny. mas enjoy the journey. Mas aproveita o caminho. Tenham experiências com Jesus. Have experiences Porque with quando Jesus. chegar lá, eles vão perguntar: Because once you get there, como they're que gonna você ask, chegou aqui? how did you get E here? você vai contar: você não tem ideia. And you're gonna say you have no idea. O Senhor botou a Viviane para me perseguir. The Lord put Viviane to chase after me. 2 filhos. Two Eles kids. são uma bênção. They're blessing. Enquanto um chora, o outro grita. When one cries A out, mulher they shout. reclama, o dinheiro acabando. The one that's Jesus complaining, voltando. money's going over. Parece o Apocalipse lá em casa. Jesus coming back is like Eu levo meus Revelation in olhos my para o house. monte e digo: And I look at the mountains and I say, de onde virá o meu socorro? where will my help come from? Eu estou falando isso porque ela não está aqui hoje. I'm saying that because she's not here today. Jesus lá em casa sou eu, Jesus. Jesus at my house is just Lá é uma Jesus. Bíblia lá em casa. It's a Bible in my house. Tem vales e There are montes. valleys and mountains. Tem dia de alegria, mas tem dia que, pelo amor de Deus, Days of joy and days of just parece a love of trombeta do God. Apocalipse soando na orelha. Like the trumpet of the Revelation Meu coming Deus, eu in não my sei se na ears. sua casa é assim, mas I don't know if that's in your household, lá eu vivo ressurreição e vivo mortes também. but there I live resurrection and death. Meu Deus, deixa pra lá. I gotta let it go. Mas a fé do cristão é testada na casa, né, gente? But the Christian's faith is tested in the home, right? O verso 25, Deus dá uma esperança para nós. But in verse 25, God has hope for us. Ele diz: He says, eu sou a ressurreição e a vida. Até agora vocês conhecem Ele como o Senhor que cura os cegos, os mudos e os surdos. to this point you know him as the Lord who heals the Você deaf. conhece Ele como o que prega, o que ensina, o que diz. He is the one who preaches and teaches what he Mas says. hoje eu venho aqui essa manhã dizer para você But this morning I come here to que tell you vocês conhecerão Ele that you'll know him como a ressurreição e a vida. as resurrection and life. Deus é poderoso God is mighty para mudar a sua história. to change your story. Hoje. Today. Vire para a pessoa e fala: é hoje, gente. Tell this person that É you hoje, is today. gente. It's Deus, se você today. crer, God, if you believe, Deus pode mudar a sua história hoje. God can change your story today. É possível que Deus deixe certas coisas morrerem em nossas vidas It's possible for God to let certain things die in our lives para que viemos conhecê-lo verdadeiramente por quem Ele é. so that we'll come to get to know him truly by who he is. Até agora conhecemos Ele pelas coisas que Ele faz por nós, To this point, we know him by the things he does for us. mas Ele quer ser conhecido por quem Ele é na nossa vida. But he wants to be known by who he is in Será our que lives. Deus recebe louvor mesmo quando as coisas estão dando errada? Does God receive the worship even when things are going wrong? Será que Deus tem relacionamento contigo mesmo quando está faltando pão na sua casa? Does God have a relationship with you even though your table is lacking bread? Será que você crê? Do you believe? Jesus pergunta isso para Marta, Jesus asked Martha no verso that 26. on verse 26. Você crê nisso? Do you believe that? Você crê Do you believe que hoje eu posso ressuscitar seu irmão, Marta? that I can resurrect your brother today, Martha? E Jesus chorou. And then Jesus wept. No verso 35, o menor verso da Bíblia. Verse 35 is the smallest verse in the whole Bible. Jesus chorou. Jesus wept. Eu não creio que Jesus chorou porque Lázaro tinha morrido. I don't believe he wept because Lazarus died, Porque Jesus sabia que poderia ressuscitá-lo. because he knew he could resurrect him. E mesmo que não ressuscitá-lo, And even if not resurrect him, mais alguns capítulos para frente, Jesus iria morrer. but a few chapters ahead, Jesus would Iria die. estar com ele na glória. He would be with him in glory. Para Deus não existe separação. For God, there's no separation, Ou aqui ou lá. either here or there. Deus é onipresente. God is omnipresent. Jesus não chorou Jesus didn't weep porque as pessoas estavam ali decepcionadas com ele. because people were disappointed at him. Eu creio que Jesus está chorando até hoje I believe Jesus is weeping to this day pela falta de fé dos seus discípulos. because of the lack of faith of his disciples. Porque até agora, Because up until Jesus já now, fez tantos milagres Jesus has done so many miracles. e ainda existe dúvida no coração dos seus íntimos. And there's still doubt in the hearts of Eu those acho que who are Jesus intimate continua with chorando him. até hoje. I think he's weeping to this day. Quando ele vê um crente
when he sees a believer que está duvidando do seu poder. that's doubting his power, Quando a sua oração se torna reclamação, when your prayer becomes complaining, nós fazemos Jesus chorar. we make Jesus weep. Em nome do Senhor In Jesus, the name of the Lord eu quero Jesus, que você saia daqui I want you to leave here convicto with the assurance da sua fé em Deus. of your faith in God, Mesmo que você não está vendo, even though you're not seeing não it está entendendo, or not understanding it, convicto assured de que Deus pode that God can mudar a sua história, change your story, mesmo que demore. even though it takes a while. Lembra do verso que eu citei do livro de Jó? Remember the verse I quoted from the book of Jó Job? 42:5 diz assim: Job 42:5 Antes says, eu te conhecia de ouvir, before I knew you mas from agora hearing about de you, ter experiência contigo. but now from walking with you. Esse verso está no final da história de Jó, That verse is in the end of Job's story, no último capítulo. the last chapter. Quem conhece a história de Jó sabe o que eu estou If you falando. know the Job story, you know what I'm talking Jó about. perdeu seus 10 filhos, He lost his 10 kids. perdeu os seus bens, He lost all his perdeu a possessions. sua saúde. He lost his health. Tinha uma mulher que, pelo amor de Deus, He had a wife that just by God. os seus amigos viraram contra ele. His friends turned against him. Mas Jó agora, But Job now, que passando por todas essas adversidades, that he went through all these adversities, agora Jó sabe now Job knows quem é Deus. who God is. Porque a Bíblia diz Because the Bible que says Deus mudou a história de Jó. that God E changed Job's story restituiu tudo em dobro na sua and vida. restituted everything, a double portion in his life. Jó esperou 40 anos. Job waited for 40 years. Tem gente que não está esperando 4 dias. There are people not waiting for 4 days. Eu venho aqui dizer para você. I come here to tell you. Minha mãe orou pela conversão do meu pai 23 anos. My mother prayed for my father's conversion for 23 years. Eu não estou falando de um homem bravo I'm not e, talking about an que só angry man gritava. that just shouted ou que pegava o dinheiro de casa e gastava com vícios. or that took the money from the household and spent it with his addictions. Eu estou falando de um homem que I'm talking about a arrebentava man ela. that would beat her up. Meu pai quebrou minha costela, meu queixo. My father broke my ribs, my chin. Meu pai que arrancou todos os dentes da boca do meu irmão com um soco. He got all the teeth out of my brother's mouth Eu vi meu with pai a arrastar punch. minha mãe pelos cabelos na rua. I saw my father drag my mom by revólver her na hair mão. on the street with a E gun falou in que quem his chamasse a hand polícia ele matava. and said he was gonna shoot whoever called the cops. Nós é parente de Lampião, gente. We are related to, this O negócio lá revolutionary em in casa era o pau Brazil. quebrado, você não tem noção. And my house thinks, good or bad. E eu falei, mãe, larga esse homem. I said, Mom, this man. Minha mãe falava, você não sabe quem é Deus na nossa vida. And my mom would say, Eu you falei, don't não know sei who não, God não is sei in quem é our Deus, lives. I não was quero like, saber no, não. I don't, and I don't want to know. Larga esse homem. Let go of this man. E minha mãe lutou por esse homem. And my mom fought for that man. E o dia que eu vi esse homem descer nas águas, And the day I saw that man being pedir baptized, perdão, asking for forgiveness, eu falei, Deus I existe. said, God exists. Deus existe. God is real. Hoje em dia, casamentos To say marriages acabam are getting só over with, porque a mulher trocou o canal de televisão. are ending just because she switched the channel on the TV. Meu Deus do céu. My God, Você não sabe o que você está fazendo com seus filhos. you don't know what you're doing with your children. Isso não estava nem na pregação, mas o Senhor está me That was not ministrando even aqui here para in casais script, but hoje. the Lord is ministering to our couples here this morning. Não saia de casa. Don't leave your house. Não abandone seu lar. Don't abandon your home. Mesmo que está difícil, Even though it might be hard, não saia de casa. don't leave your home. Você não sabe o que você está fazendo com seus filhos. You don't know the damage you're doing to your kids. Filhos Kids são bênção na vida de um casal are a blessing in a couple's life para a continuação de uma herança to keep going, to continue an inheritance na vida de uma família. in the life of a family. Não começou com você, It didn't start off with não you. pode parar em você. It cannot stop in you. O inimigo quer abortar The enemy wants to abort na próxima geração in the next o generation conhecimento de quem é Deus. the knowledge of who God is. Por isso ele ataca a família. Therefore, he attacks families. Em nome do Senhor Jesus. In the name of the Lord Jesus. Na minha época, Back in my day, quando eu ganhava um brinquedo, when we got a toy, é um sinal de que eu tô ficando velho, né, gente? my son I say Na like minha this, it época, seems like pelo I'm amor de going Deus. old. Back in my day, oh Quando o cara God. fala na minha época que tá ficando, When people say that, it's because, old. eu ganhava um brinquedo. I got a toy. Se quebrou, If it was broken, ou eu brincava com ele quebrado,
Either I played with it, ou eu dava um jeito de still broken, consertar. or I'd fix it myself. Nessa geração, In this generation, você ganha um brinquedo, you get a toy, você quebra, you break você it, joga fora, you put it in the trash, compra outro. and you buy a new one. Aí você vem com esse vício pro seu casamento. And then you come with this addiction to your marriage. Quebrou, gente, It's broken. conserta Fix it. e não joga fora. Don't throw it away. Esse é o problema dessa geração. That's the problem of this Está mal generation. acostumado. You're just, Não está funcionando, it's not working, joga fora. throw it out. Eu sei que às vezes merece, I know that sometimes it serves, mas tem conserto, gente. but there's a way to fix it. Tem conserto. There's a way to fix Tem it. hora que minha mulher quer jogar fora. Sometimes my wife wants to throw me out. Tem hora que ela me tranca no closet assim, eu não deixo Sometimes she sair do locks me in closet. the closet and doesn't let me out. Eu falo, amor, vou ter conserto, tem conserto. I said, love, there's a way to fix this. Meu Deus do céu. Oh my God. O casamento, gente, Marriage, guys, é o maior exemplo is the greatest example da figura de Deus e a igreja. of the images of God and the church. Filhos são resultado de intimidade Children are a result of intimacy entre o noivo e a noiva. between the bridegroom and the bride. Uma igreja só gera filhos A church can only generate children quando o noivo tem intimidade com a noiva. when the groom has intimacy with his bride. Em outra oportunidade eu vou explicar o que significa a palavra bênção. In another opportunity, I'm going to explain the meaning of the word blessing. Os filhos são uma bênção. Children are a Eu sei que não blessing. parece, mas são uma It bênção. doesn't look like it, but they are blessings. Filhos são uma bênção. Children are blessings. A palavra bênção significa And this word blessing means frutificar, fruitify, multiplicar multiply, e ter domínio. and have dominion over. Frutificar, Fruitify, multiplicar, multiply, dominar. and to dominate. Se você não abençoa seus filhos, If you don't bless your children, os resultados serão férteis. the results will be fertile. Será escassez It's going to be scarcity, e será desgoverno. and it's going to be lack of government. Por isso precisamos abençoar a nossa casa. That's why we need to bless our Abençoar seu households. casamento. Bless your marriage. Ele vai frutificar, It will fruitify, ele vai multiplicar it will multiply, e ele vai ter governo. and it's going to have Abençoar government. seus filhos, Bless your children. eles vão frutificar, They will eles fruitify. serão multiplicados They will be multiplied. e eles serão governantes. And they will be ruling. Abençoar a sua empresa, Blessing your company. ela vai frutificar, It will fruitify. ela vai multiplicar, It will multiply. ela vai ter domínio no mercado de trabalho. And it's going to Vocês dominate over precisam the entender market. isso, gente. You need to understand this. Abençoe sua casa, Bless your household. abençoe sua família, Bless your family. abençoe seus filhos. Bless your children. Se as coisas quebraram, If things are broken, vem para o dono da fábrica come to the owner of the fabric, e que haverá conserto. because there's a way to fix it. Você foi feita em imagem e semelhança de Deus. You're made in God's image E eu and quero resemblance. terminar com isso. Antes que a Belle morra, engasgar. Tadinho, hoje eu estou gastando ela aqui. Quem tem um celular na mão, If you have a phone in your hands, você vira ele tem um logomarca, não tem? you switch it around and you see there's a brand Significa que behind it, right? ele foi produzido por alguém. It means that it was made by someone. Eles têm uma marca. They have a brand. E o logomarca sempre é uma imagem. And the brand is always an image. Quando você olha para aquela, quem tem iPhone, olha para aquela maçãzinha, If you have an iPhone, you look at the little apple. gente, não é maçã do pecado não, viu, gente? It's not the apple from sin, Porque o fruto não era nem maçã. because the fruit was not an apple. Mas voltando aqui, But back at tem it, uma marca. there's a brand. Significa que alguém fez. It means that someone did it. Quem é que fez? Who did it? A Apple criou. Apple made it. Quando ele quebra, Once it breaks, você tem que levar ele para uma autorizada. you need to take to an authorized place. Vocês estão entendendo? Deixa eu Understanding? explicar. Let me explain. Deus te fez. God created E you, você é a imagem e semelhança do Senhor. and you're His image and Deus resemblance. colocou em você God put in a you sua marca, His brand, dizendo você pertence a Ele. saying you belong to Him. Se alguma coisa quebrou, If anything is broken, não vai para quem não sabe consertar. don't go to those who don't Não know how to procura fix ajuda it. no Facebook. Don't look help Não in procura Facebook. ajuda no vizinho. Don't look help in Não your procura neighbor. ajuda no Instagram. Don't look help in your Vai para Instagram. aquele que é autorizado. Go to the one that's Aquele que authorized pode to restaurar help as you, the one coisas. that can restore Aquele que things, pode fazer tudo the one novo. that can make all Em things nome do new. Senhor Jesus, In the name of entenda the Lord isso, Jesus, gente. understand this, Deus te people. fez. God made Deus you. fez o seu casamento. God made your Deus fez a marriage. sua família. God made your Se está family. quebrado, If it's broken, traz que Ele faz de novo. bring it and He'll do it again. Deus pode trazer a vida. God can bring life. E terminando aqui, And to wrap up,
No verso 38 e 39, On verses 38 and 39, diz assim: it says, Jesus outra vez, profundamente movido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Jesus disse no verso 39, tirem a pedra. Disse Marta, a irmã do morto, Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Como Marta, muitos não recebem o milagre, like Martha, many don't receive the miracle porque não querem remover a pedra. because they don't want to remove the stone. Não querem remover a pedra They don't want to remove the stone que está no nosso coração, that's in your heart. para que Jesus não sinta o cheiro mal das coisas que estão lá dentro. So Jesus is not going to smell the bad smell that's O mau cheiro da inside. murmuração, The bad smell of complaining, o mau cheiro da falta de fé, of the lack of faith, da amargura, of bitterness, do pecado, of sin, da falta de esperança. the lack of hope. Às vezes Jesus está presente na situação, Sometimes Jesus is present in a situation, mas os cristãos não querem remover a pedra. but Christians don't want to remove the stone. Jesus só vai fazer o milagre Jesus is only going to work the se miracle você remover a pedra que está no seu coração. if you remove the stone in your heart. Deus quer curar gente aqui. God wants to heal people Deus quer here. restaurar casamentos aqui. God wants to restore Deus marriages quer here. resgatar filhos aqui. God wants to rescue Mas você children here. precisa remover a pedra do seu coração. But you need to remove the stone in your heart. Se arrepender, Repent. admitir que você errou. Admit that you make a mistake. Eu digo aqui, I say here, a cura de muitos filhos the healing of many children está com o perdão dos pais. is with the forgiveness of the parents. Eu posso orar por eles. I can pray for them. Posso jogar óleo na cabeça desses meninos. I can anoint their kids' heads. Posso segurar lá no fundo da água na hora que estiver batizando. I can like hold them down while baptizing. Mas a cura do coração desses meninos But the healing in their hearts está quando você olha nos olhos deles is when you look into their e eyes fala: filho, filha, and say, son or daughter, o papai errou. daddy made a mistake. Você me perdoa? Will you forgive me? Esses dias minha filha me quebrou no meio. These days my daughter, she broke me. Ela fez arte, She made a mess. eu corrigi ela. I corrected her. E eu levei ela no carro, And I took her in the car, levando para a escola. going to school. Do nada ela fala assim: Out of nowhere she says, papai, Daddy, eu te amo. I love you. A gente pode brigar o que for, We can fight however we want, mas a gente se ama, né? but we love each other, right? Eu te perdoo, papai. I forgive you, Daddy. Você me perdoa? Do you forgive me? Gente, eu quase capotei aquele carro. I almost hit that car. A cura de muitos pais, filhos que me ouvem, The healing of many parents, children who are listening to me, está às vezes no reconhecer que você também é só graça. is in sometimes acknowledging that you were one that was just saved by grace. Hoje eu entendo Now I understand a correção dos meus pais. my parents' correction, Porque só entende pai because only e mãe a parent quando você se torna pai. can understand a parent. Filhos, Children, hoje vocês não entendem, now you don't understand, mas Deus dará 2 piticutinhos na sua vida, but God is gonna give you 2 little ones que vocês vão se lembrar dos seus pais. that you remember your parents with. Eu peço perdão a Deus todos os dias I pelos ask meus God for pais. forgiveness every day for my parents. Hoje eu estou aqui diante do altar do Senhor, Here I'm today before the altar of the porque eu Lord, tive pais que me corrigiram, because I had parents who corrected que não me me, desistiram de mim. who didn't give up on me. Mesmo quando eu saí de casa, Even when I left the house, eu ainda recebi o amor dos meus I pais. still received my parents' Às love. vezes o amor vinha no forma de cinta, Sometimes it would come in the form of correction, às vezes vinha em forma de correção, sometimes in the way of a belt. mas Deus me encontrou. But God met E me. eu venho dizer para os pais: And I come here to tell the parents, descansa no Senhor, rest on the Lord. abençoa os seus filhos, Bless your e você children. verá a ressuscitação na sua casa, You're going to be seeing a ressurreição resurrection no in seu your lar, life, the resurrection in porque your Deus home. ainda faz tudo novo. Because God still makes all things new. Deus quer mudar a sua história, God wants to change your story. mas você precisa remover a pedra. But you need to remove the stone. Tire a pedra para Jesus operar um milagre essa manhã. Remove the stones that Jesus can Deixa perform the Jesus miracle entrar no today. seu coração Let Jesus into your heart e dizer para você: and tell you, traz para fora
bring out tudo aquilo que está morto. everything that's Que dead. vocês verão a glória de Deus essa manhã. That you'll see the Eu glory quero of God convidar a this igreja a morning. ficar de pé. And I want to invite the church E eu to quero orar com stand. você essa And I manhã. want to pray with you this morning. Jesus gritou, Jesus shouted, não para Lázaro ouvir, not for Lazarus to mas hear, para que todos saibam que Ele é Deus. but so all would E know creiam He's God nele. and believe Him. Jesus não gritou para que Lázaro pudesse escutá-lo. Jesus did not shout so that Lazarus would hear Jesus Him. gritou, He shouted, Lázaro, venha para fora, Lazarus, come para out. que todos saibam que Ele é Deus. So all will know that He is Situações God. acontecem na nossa vida Situations happen in our para que lives todos saibam so that all will que Ele é know Deus na nossa vida. that He is God in A our diferença lives. do ímpio e do cristão The difference between a believer é que and a chegará o non-believer dia is that a day will que come saberão that they'll know aqueles que servem e que não servem a Deus. those who serve and those Quando who don't Deus serve agir God. na nossa vida. When God acts Em in our nome do lives. Senhor In Jesus. the name of the Lord Jesus. Comece a entrar em oração, igreja. Start going into prayer, church. Quando o Senhor te chamar, When the Lord calls you, você não vem até Ele limpo, you don't come to Him clean arrumado, or well dressed, cheiroso, smelling nice, ou santo ou perfeito. holy or perfect. Quando Jesus chamou Lázaro, When Jesus called Ele Lazarus, veio fedendo, He came smelling bad. Ele veio enfaixado, He came in ribbons. Ele veio doente, He came sick. Ele andou morto. He was dead. Assim, o Senhor está chamando essa manhã. That's how the Lord is calling this Mesmo morning. que você está cheirando mal, Even though you might smell bad, mesmo que você está doente, even though you might be sick, mesmo que tem sonhos mortos na sua vida, even there might be dreams that are Jesus te dead chama inside hoje. of you, Jesus calls on you today. porque Jesus vai tirar as suas faixas. Because He's gonna take Jesus the vai ribbons curar a sua out. doença. He's gonna heal your disease. Jesus vai mudar a sua história, He's gonna clean your story. porque Ele tem todo o poder. Because He has all the Ele power. sabe como você está, He knows how you're e Ele at. não está preocupado com o seu And passado. He's not concerned with your past. Ele sabe que você está cheirando mal, He knows it might be smelling bad. mas Ele não se importa com isso. But He doesn't care Jesus about está that. chamando aqui pessoas Jesus essa is manhã. calling people here this Lazarus, morning. Lazarus, vem para fora. come out. Eu quero chamar aqui na frente I want to call here to the pessoas front. que têm causa impossível essa People who have manhã. impossible Pessoas causes que this têm morning. doenças na família, People who have disease in their causas families. na justiça, Causes in que the está precisando de um justice milagre system. hoje do People need a Senhor. miracle today from Deus the vai Lord. fazer. God will Não do depende it. de homem, It's not depending upon a não man. depende de pessoas, It's not upon people. depende da vontade de Deus. It depends on God's E se will. Deus me deu essa palavra aqui And if essa God manhã, gave me this word here Deus this chama morning, aqui você esta manhã. He's calling you Venha this morning. despertar a sua fé. Come and awaken your Mesmo que faith. você não tenha tanta fé essa manhã, Even if you don't have that se much você faith tiver this ela do morning, tamanho de um grão de if it's mostarda, the size of a mustard seed, Deus vai fazer God will do na sua it vida. in your Então life. somente creia. Just believe. Gente, eu estou chamando pela fé. I'm calling by Estou chamando faith. pela fé. I'm calling by Deus faith. pode fazer. God E eu can sei do que Ele it, pode fazer. And I know He can. Só que eu quero também chamar aqui na frente But I'd also call here to the front. pessoas People que ainda não entregaram sua vida a Jesus. that have yet to give their lives to Jesus. Que você tem frequentado a igreja, You've been coming to church. você tem andado perto de You've Jesus, been walking near Jesus. mas ainda não confessou Ele como Senhor e Salvador da sua But you have vida. not confessed Him as your Lord and Se existe Savior. alguém aqui essa manhã If there's anyone here this e morning você quer entregar a sua vida a Jesus, and you want to surrender your life to faz um Jesus, sinal com a sua mão. wave your hand like this. Eu quero orar com você. I want to pray with Eu quero you. orar por você. I want to pray with E you. você terá uma experiência sobrenatural com esse Deus, And you'll have a supernatural com esse experience Jesus with que eu this estou God, pregando with the Jesus that aqui I'm essa manhã. preaching this morning. Existe alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão bem Anyone who wants alto. to surrender their life to Não Jesus, tenha raise your hand vergonha. up high. Do not be ashamed. Mesmo que você tenha dúvida, Even though you might have doubts. temos uma mão ali You have levantada. one hand raised. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Hallelujah. Que Deus possa te alcançar onde você está. May God reach you wherever E you're eu quero at. orar com todos vocês aqui essa And I want manhã. to pray with all of you here this Com morning. todos vocês. With all of you. Vocês que estão precisando de um milagre desse Senhor Jesus. You need a miracle from this Lord O Jesus. Espírito Santo de Deus me disse algo muito forte aqui. The Holy Spirit of God told me something very Muito strong. forte. Very strongly. Presta atenção no que eu vou falar. Pay attention to what I'm E going to nós já say. vamos orar pelo seu problema. And we're going to pray over your issue now. Lázaro, Marta e Maria. Lazarus, Martha, and Mary. Marta Martha representa a igreja que serve. represents the serving church. Maria Mary representa a igreja que adora. represents the church that worships. E Lázaro representa que tem intimidade com Deus. And Lazarus represents the one with Lembra-se, intimacy with God. Remember, Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro, Jesus at their house,
Marta estava na cozinha preocupada com o serviço. Martha was concerned with service at the kitchen. Maria estava aos pés de Jesus preocupada com a adoração. Mary was at Jesus' feet concerned with worship. Dos três, quem é que morreu? Out of the three who died, Lázaro. Lazarus. Quem Jesus precisa ressuscitar? Who does Jesus need to resurrect? A comunhão, Fellowship. a mesa, The table. a intimidade. Intimacy. Lázaro representa intimidade. Lazarus represents intimacy. Porque uma casa Because a house que tem serviço, that has service mas não tem mais intimidade, but has no longer intimacy perdeu o propósito. lost its purpose. Uma casa que tem adoração, A house that has mas worship perdeu a intimidade, but lost intimacy perdeu o propósito. lost its purpose. E eu venho aqui em nome do Senhor Jesus And I come here in the name of the Lord restaurar a Jesus sua intimidade to com resurrect Deus. your intimacy with Deus God. vai restaurar a sua intimidade da God will adoração resurrect your intimacy do seu with worship, servir a your Deus service, e sentar à mesa da comunhão com and to Jesus. sit in the table of Jesus fellowship quer with Jesus. ressuscitar Jesus a wants sua to intimidade resurrect com Ele. your intimacy Não with Him. deixa o seu problema Don't allow your problem roubar o seu servir a Deus. to steal your service Não to the deixa Lord. o seu problema Don't allow your roubar problem a sua adoração a Deus. to steal your worship. Se você parou de servir a Deus If you stop serving ou God, deixou de adorar a Deus or you forget por on causa de worshiping problemas, God because of your em problem, nome do Senhor Jesus, in the name of the eu Lord venho Jesus, chamar para fora os Lázaros come to aqui. call you out, Eu venho Lazarus. ressuscitar vidas I come aqui. to resurrect Você vai lives, voltar a servir a Deus no You're ministério. gonna be serving Você God vai in soltar a ministry. Deus, adorar a Deus no you're ministério. going to be back to worshiping God in Deus quer ouvir o ministry. seu louvor. God wants to hear Deus your quer ver a praise. sua paixão. God wants to see your Vamos orar, passion. igreja. Let's pray, Vamos church. adorar, Let's igreja. worship, church. Vamos servir, igreja. Let's serve, church. Oh Espírito Santo de Oh, Holy Deus. Spirit of Aqui God. estão seus filhos, ó Pai, Hear your diante children, do teu Father, altar. before